tarde, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer a abertura de uma playlist cujo título Vocabulário Psicanalítico, né? E daí é uma playlist que visa explanar o que são os significados, né, dos termos que são propícios da psicanálise. E aí eu irei abordar as temáticas referentes a esta playlist, tendo como base o dicionário da psicanálise de Roudinesco, Elizabeth Roudinesco. Então eu gostaria de dar início conversando com vocês sobre a abreação, né? Que foi um termo aí introduzido por Freud e por Brauer em 1893. E aí eles introduziram esse termo, a psicanálise, para definir um processo de descarga emocional que, liberando o afeto ligado à lembrança, né, de um trauma, anula os seus efeitos patogênicos. Então, essa é a função da abreação, essa descarga emocional que viesse aí a liberar o afeto ligado a uma lembrança traumática e, consequentemente, anular os efeitos patogênicos dessa lembrança traumática, tá? Então, a abreação, o que é que vem a ser, né? É uma descarga emocional que permite, que dá ao paciente a possibilidade de libertar-se de um antigo choque, que onde esse paciente não chegou a uma reação satisfatória no momento do acontecimento. No ato, ele não conseguiu vivenciar o acontecimento intensamente, de forma que ele pudesse resolver psiquicamente os conflitos que pudessem vir aí a ser desencadeado, vir aí a ser desenvolvido por conta desse trauma, certo? Então a abreação sugere que um evento mal resolvido, um evento que ficou mal resolvido, né, seja solucionado de forma satisfatória por meio da catarse, tá? E aí, Carla, o que é a catarse? Né? Catarse é um método terapêutico que permite aí a evocação e a revivência de acontecimentos traumáticos que de repente foram reprimidos, permitindo então a descarga dos afetos ligados a estes, certo? É um método psicanalítico que visa eliminar perturbações psíquicas, excitações nervosas, tensões, angústias, através da provocação de uma explosão emocional ou de outras formas. E aí isso vai se basear na rememorização da cena e de fatos passados que estejam ligados àquelas perturbações. Sabemos que o método catártico foi um método que veio se sobrepor à hipnose, né? E que após isso se deu aí o pontapé inicial ao método terapêutico atual da psicanálise, que é a associação livre. Sabemos que o método terapêutico atual da psicanálise é a associação livre, certo? Eu estou falando de catarse nesse momento, porque foi um método, era um método que era usado na psicanálise em 1893, quando Freud e Brauer introduziu a abreação como um processo, né, de descarga emocional que viesse aí a evacuar o afeto, né, ligado a lembranças traumáticas, tá? Então, para ser mais didática,
Eu vou dar um exemplo para vocês, certo? Um exemplo fictício, não é um acontecimento real, é para que vocês possam entender com clareza e munidos de uma certa precisão o que vem a ser a abreação, o que vem a ser esse termo propício da psicanálise. Digamos que uma garota ela é estrupada, tá? E aí ela não consegue vivenciar aquele acontecimento intensamente, ou seja, ela não consegue gritar, ela não consegue se desesperar, ela não consegue chorar, ela não consegue pôr para fora aquele acontecimento que ela viveu, certo? E aí o que é que acontece? Como ela não conseguiu vivenciar o acontecimento de forma intensa, como ela não conseguiu vivenciar o acontecimento de forma proporcional, né, proporcional à intensidade do acontecimento, então ela não conseguiu evacuar o afeto ligado à lembrança desse acontecimento. E aí esse afeto fica ligado a essa lembrança. Muitas vezes, por um mecanismo de defesa, o psíquico, o ego, vem aí a recalcar a lembrança. De repente foi um acontecimento que ela tinha 12 anos de idade, hoje ela está com 20 anos, e isso se apagou da memória dela, né, da consciência dela, isso foi apagado. Mas não é que a lembrança sumiu, desapareceu. Por um mecanismo de defesa, a lembrança foi recalcada, certo? A lembrança foi recalcada. Porque aquilo trazia um desconforto e um sofrimento muito grande. Então, o psíquico, ele, por um mecanismo de defesa, recalca, certo? Essas lembranças. Mas o que é que acontece? A gente vê aí, já gravei vídeos sobre pulsão, onde a gente viu que o afeto, que é um dos representantes da pulsão, não é recalcado, certo? Não é passível de um recalcamento. O afeto pode sofrer vicissitudes, pode sofrer aí alterações, transformações, pode se ligar a uma outra ideia, mas não é recalcado. Então o que é que acontece? Como ela não viveu o acontecimento de forma que ela pudesse pôr para fora, né, toda aquela situação, pôr para fora o desespero, pôr para fora toda a intensidade do que ela vivenciou, o afeto ficou ligado à lembrança. A lembrança foi recalcada, mas o afeto está ligado a essa lembrança. Então, por mais que a lembrança esteja recalcada, não esteja no campo da consciência e sim no inconsciente, por ter um afeto ligado a essa lembrança, o que é que acontece? Tudo aquilo que faz ela, que vem aí a lembrar esse acontecimento, por mais que essa lembrança não esteja na consciência, mas se ela vê um caso de um estupro, se ela vê uma reportagem de um estupro, isso causa muito sofrimento, muito embora ela não saiba que é porque ela vivenciou aquilo, né? Então o que é que acontece? No processo terapêutico, essa garota ela vai passar aí por um processo, isso se fosse lá, né, na época do método catártico, hoje o método é associação livre, então vamos atualizar, né? Colocar esse acontecimento como se ela estivesse vivenciando hoje, na atualidade. Então o que é que acontece? No processo terapêutico ela ia associar livremente, falar, e em algum momento essa lembrança, por meio da associação livre, viria à consciência. E aí o que é que acontece? Ela ia sofrer o processo de abreação. Ela ia se desesperar, ela ia chorar, ela ia espernear, né? É o processo de descarga emocional. E a partir do momento que ela vivenciou, muito embora agora
esse acontecimento de anos atrás e pôde vivenciar de forma proporcional, pôde vivenciar intensamente, né, de forma proporcional ao acontecimento, ela então evacuou o afeto ligado à lembrança. E aí, a partir desse momento, é quando ela consegue resolver esse conflito psíquico dentro dela. E aí, resolvendo esse processo psíquico dentro dela, isso já não vai mais ocasionar tanto sofrimento, porque ela evacuou o afeto ligado a essa lembrança a partir do momento que ela pôde descarregar por meio da associação livre, a partir do momento que ela pôde chorar o que ela não chorou na época, se desesperar, espernear, entende? Então, o termo ab-reação, ele aparece pela primeira vez em uma comunicação preliminar de Brauer e Freud, né? E aí, essa comunicação era dedicada ao estudo dos mecanismos psíquicos atuantes nos fenômenos histéricos, que tudo começa a partir daí, né? Porque Freud, ele era neurologista, e aí ele se viu diante de situações em que paralisias não eram explicadas, não tinham explicações orgânicas, fisiológicas, neurológicas, ou seja, explicações anatômicas. Então, a partir disso aí, ele começa, né, a dar um pontapé inicial nessa nova linha de raciocínio na época, que seria a psicanálise, tá? E aí, esses textos, né, referente aos fenômenos histéricos, foram pioneiros no que diz respeito a esse termo ab-reação. Os autores, eles anunciam aí, nesses textos pioneiros, o sentido do procedimento. Na época era a hipnose, como eu falei, depois veio o método catártico, né? E aí, qual que era o objetivo, qual que era o sentido do procedimento, né? Era conseguir identificar o acontecimento, que a princípio, no passado distante, provocou o fenômeno histérico, porque muitas pacientes estavam ali paralíticas, né? E isso não tinha uma explicação anatômica, então elas estavam somatizando um conflito psíquico, né? Isso aí era porque, assim, o sistema nervoso central, ele comporta uma quantidade X de tensões. A partir do momento que essa quantidade é ultrapassada, isso vai somatizar, ou seja, isso precisa ser liberado de alguma forma. E aí é quando acarreta as paralisias, né? Falando de forma específica com relação à histeria. Então, o estabelecimento, né, dessa gênese, dessa origem, esbarra em diversos obstáculos oriundos, né, do paciente. E aí Freud posteriormente vem chamar esses obstáculos de resistências. Ou seja, nem sempre os métodos funcionavam, nem sempre a hipnose funcionava, nem sempre o paciente conseguia ser hipnotizado, né? E era a partir desses obstáculos que a psicanálise ia progredindo no que diz respeito aos métodos terapêuticos, né? Para se chegar a uma eficiência, para se chegar a um método onde essas resistências pudessem ser evacuadas o máximo possível. É quando se vem sobrepor aí o método catártico, vem sobrepor a hipnose e aí depois a associação livre, que é o método atual, tá? E aí, na maioria das vezes, o sujeito afetado por um acontecimento, ele reage a esse acontecimento voluntariamente, né? Ou não, ou involuntariamente. Ele pode reagir ao acontecimento voluntariamente ou involuntariamente, né? De modo reflexo. E aí o que é que acontece? O afeto ligado ao acontecimento é evacuado. Como ele conseguiu reagir ao acontecimento, aquilo não ficou mal resolvido dentro dele. Se tu sofre um assalto e tu consegue reagir a esse assalto voluntariamente ou involuntariamente,
né? Mesmo você não vai reagir ao bandido, claro. O bandido tá armado, você vai lá, vai reagir ao assalto. Não é isso. Mas depois, logo após o acontecimento, você vai chegar em casa, você vai se derreter, você vai tremer, você vai ficar nervoso, você vai chorar, você vai pôr para fora aquela tensão. E aí o que é que acontece? Como você vivenciou, né? Como você reagiu ao acontecimento, o afeto ligado ao acontecimento é evacuado. Não vai ficar ligado, o afeto não vai ficar ligado ao acontecimento, não vai ficar ligado à lembrança. E aquilo, como o afeto é evacuado, porque você reagiu de forma satisfatória ao acontecimento, aquilo vai ficar bem resolvido dentro de você e não vai acarretar em conflitos psíquicos, né? Nos casos em que a reação não ocorre, né, ou em que a reação não é forte o bastante, o afeto ele permanece ligado à lembrança do acontecimento traumático. E é essa lembrança, não é o evento em si, não é o acontecimento em si, mas é essa lembrança que vai ser o agente de distúrbios histéricos, certo? Então, encontramos aí a mesma precisão, como diz Rodinesco no dicionário, no que concerne a adequação da reação do sujeito, né? Quer ela seja imediata, voluntária ou não, quer ela seja adiada e provocada no âmbito de uma psicoterapia, sob a forma de rememorações e associações. Então, ela tem que manter uma relação de intensidade ou proporção com o acontecimento, né, incitador para surtir um efeito catártico, isto é, liberador. Talvez ficou um pouco confuso isso aí que eu falei, né, porque foi proveniente do dicionário, falei de forma bem técnica, como o Rodinesco fala no dicionário, mas ela dá um exemplo, e aí eu vou usar desse exemplo para ficar bem didático para vocês entenderem. É o caso da vingança como resposta. Alguém te xinga, xinga, xinga. E aí, como vingança, você fica em silêncio. Porque quem xinga quer que você fique aborrecido, quer que você tenha uma reação onde o xingador possa ver que o xingamento dele surtiu um efeito em você de te deixar perturbado, de te deixar nervoso, mas em vez disso, como vingança, você escolhe ficar em silêncio e deixar que ele fale e você não tá nem aí para aquilo porque você tá muito bem resolvido com você mesmo. E o problema é dele de estar te xingando porque qualquer problema que alguém venha a ter contigo não é problema teu, é problema dele. Então deixa ele te xingar, né? Então você opta pelo silêncio. E aí você se vingou de forma intensa e proporcional aos xingamentos dele, porque você viu que quem ficou incomodado por não ter se incomodado foi ele. E aí o que é que acontece? Isso ficou muito bem resolvido dentro de você. Já se a vingança, a ofensa, não foi proporcional ou não foi ajustada à ofensa, isso vai deixar aberta uma ferida ocasionada, né, por essa ofensa. Vai deixar uma ferida e essa ferida não vai ser cicatrizada até que tu venha ter uma reação a essa ofensa que seja proporcional, que seja intensa tanto quanto a ofensa. Isso não quer dizer que você deva xingar e se vingar na mesma moeda não, tá? Então, é só um exemplo mesmo. Então, se você não consegue se vingar-se proporcionalmente, isso vai ficar aberto dentro de você e você não vai sossegar até que você venha se vingar na mesma proporção, tá? Então é o que acontece. No processo terapêutico, você vai associar ali livremente, vai falar o que vier à tua mente, o que vier à tua consciência. E a partir dessa associação livre, de repente isso pode dar abertura a uma ab-reação. Por meio da associação livre, tu pode lembrar ou até mesmo vivenciar o acontecimento, né, naquele momento ali, de forma que tu venha chorar, que
tu venha se desesperar, que tu venha realmente pôr para fora aquele acontecimento que tu viveu. E a partir do momento que tu consegue rememorar o acontecimento e vivenciar, experienciar naquele momento o acontecimento, descarregar emocionalmente, daí isso vai ser, isso aí vai surtir um efeito catártico, isso aí vai surtir um efeito liberador. Você vai conseguir liberar o afeto ligado a essa lembrança e, consequentemente, vai conseguir solucionar e resolver dentro de você esse conflito, essa ferida em aberto, tá? Bom, gente, então é isso. Tentei ser o mais didática possível, né? Tratando-se da abreação. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, o meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Pode mandar tuas dúvidas e aí eu vou trazer para dentro da playlist Carla Responde, certo? Peço que vocês tenham um pouco de paciência, recebo vários e-mails diários e aí eu vou atendendo aos pouquinhos e por ordem de chegada. Não passo ninguém na frente de ninguém para não ser injusta. Então, possa ser que demore um pouco até que eu venha acessar o teu e-mail. Na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais. Você pode adicionar, pode seguir para acompanhar de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos. Só lembrando que não respondo mensagens via redes sociais, tá, gente? Não é, porque Carla é estrelinha, não dá atenção a ninguém. Não é isso, tá? É porque é muita gente. Eu tenho 2 perfis de Facebook, tenho uma fanpage, tenho um Instagram. Muita gente manda mensagem por esses meios. E aí eu não consigo dar conta das mensagens que chegam. Para não ser injusta, respondendo uns e outros não, eu optei por nem olhar as mensagens que chegam, porque são muitas. E aí eu optei por responder apenas por e-mail e por ordem de chegada, para não ser injusta com ninguém, tá bom, gente? E é isso. Se vocês tiverem interesse também em algum assunto e queira que eu explane esse assunto aqui no canal, manda a tua solicitação para mim por e-mail. Carla, explana tal assunto, eu vou trazer o teu assunto para dentro da playlist a pedido. Como eu falei, tenha um pouco de paciência, porque eu vou atendendo aos pouquinhos e por ordem de chegada, tá bom? Então é isso, inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, em virtude disso eu dou uma ênfase maior a essa área, mas vez ou outra eu abordo outros assuntos também na área de humanas, além da psicologia, na área de saúde, sobre as coisas da vida, sobre filmes, sobre séries, sobre diversas temáticas, certo? Então fiquem à vontade para se inscrever. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike, mas coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, para que eu possa ler a tua crítica e melhorar quanto à minha metodologia de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.